Eu recebi do deputado Pedro Paulo, que é o vice-líder do governo, uma análise, olha só, da própria base do governo, tá? Uma análise sobre uma nota técnica, que é uma análise sobre a proposta de isenção do IR. Então, assim, é oportuna? Mas carece de ajustes para fechar a conta. Então, assim, isso aí é a base do governo falando, tá? O Pedro Paulo é um fiscalista, economista, sempre muito preocupado com a questão do equilíbrio fiscal. Coloca aí, abre aí, por favor. Ó, pode baixar, tá? Isso aí é a introdução, tal, medida extremamente benéfica, enfatiza o caráter redistributivo aí da tributação, privilegiando profissões de menor renda em detrimento dos financiadores da medida, as camadas mais ricas da população. Política estilo Robin Hood, olha só. Bruno, Carol e André. Nesse contexto se insere, política Robin Hood é uma maravilha, né? Essa medida se junta aos esforços anteriores de focalização da tributação de renda e nesse contexto se insere a publicação da Lei 14.754 de 23, conhecida como a Lei de Offshores e Fundos Exclusivos, que é da relatoria dele, tá? Cuja contribuição na arrecadação, recorde federal de 24, foi da ordem de 20,7 bilhões, um marco na legislação tributária, tá? Não só em termos de cifra, mas também de justiça. E aí ele diz aqui, ó, na ocasião ouvi opiniões contrárias provenientes da Faria Lima que defendiam que a proposta era equivocada e que haveria migração em massa desses fundos para outros ativos, o que na prática não se verificou, tendo em vista que a arrecadação tributária da modalidade cresceu cerca de 21 bi, ao passo que o patrimônio dos fundos se manteve estável. Isso significa que acertamos na calibragem do imposto. Tá? Então, vou querer o comentário de vocês sobre isso. Bom, sobre as medidas aí do imposto de renda. A medida tem por objetivo isentar do pagamento de IR parcela da população com vencimentos de até 5 mil. Também a previsão de descontos no pagamento de IR para quem ganha entre 50 e 70. E atualmente estão isentos apenas aqueles que recebem 2.428, 2.428,80, com adicional de 607, fazendo 2 salários mínimos mensais, R$ 3.036. O público beneficiado, aqueles que deixaram de pagar, é estimado pelo Ministério da Fazenda em 10 milhões, tá? 10 milhões de brasileiros serão beneficiados, além de aproximadamente 10 milhões anteriormente beneficiados na gestão. Dos mais de 100 milhões de brasileiros que pagam imposto de renda, em torno de 90 milhões têm rendimento até 60 mil por ano. Dos declarantes de imposto de renda, mais de 25 milhões, 65%, 26 milhões, perdão, serão isentos. Tá? Então, baixa só mais um pouquinho. Baixa só mais um pouquinho. Aí é o seguinte, o custo fiscal, né, estimado é de 25,8 bi. E aí vem aí as medidas compensatórias. Pode abrir no quadro. Ampliação da receita, tá? Em 25,22. E isso para alta renda, 10% para alta renda e 10% de remessa de dividendos ao exterior, mais 8,9 bi. Tá? Então também estão aproveitando para ir um pouquinho além do necessário. Nesse grupo, 80,73% possuem rendimentos isentos e apenas 5,27% contam com renda do trabalho tributada. A alíquota efetiva média desse público é de apenas 2,54% e espera-se que passe para 9% com as mudanças. Tá? Então, olha só, ok, tá? Coloca agora a matéria do poder, que é ele mesmo. Ele fala isso mais tecnicamente embaixo, mas a gente na matéria está resumido, é o link 3, pode colocar aí, ele falando que os estados e municípios tendem a perder a receita, tá, com a isenção do IR. Pode abrir um pouquinho? Abre aí, baixa. Então tá aí, ó. A renúncia para estados e cidades, sobretudo do IR retido na fonte dos funcionários públicos, foi pouco explorada pela mídia e tampouco foi considerada na estimativa de impacto do governo, que alega que isso será compensado pelo aumento do dinheiro em circulação na economia. Uma justificativa frágil e que não possui aplicabilidade em termos da legislação fiscal. Então, ele menciona aí uma estimativa da Confederação Nacional dos Municípios que projeta perdas arrecadatórias de 11,8 bi por ano só para as prefeituras. Então, a gente tem que entender que política pública, tá? Pode voltar. Política pública não pode ser tirada do bolso de trás da calça. Você não pode inventar um negócio
Por que 5 mil? Por que até 5 mil e não até 4? Ou até 6? Por que não até 10? Por que a gente não pode ter uma alíquota de imposto de renda única para todo mundo de 10%? O problema desse debate, e eu vou passar para vocês aí, Bruno, Carol e André, na minha perspectiva, pode colocar os 4 na tela, é que as coisas são feitas nas coxas. Quer dizer, o próprio deputado da base do governo fazendo ali ponderações e trazendo impacto que simplesmente não é posto. Ou eles escondem esses dados, ou eles simplesmente não calculam o que é o básico do básico. Então, assim, que confusão que isso vai trazer. Por quê? A gente está nessa situação, quer dizer, você acabou de explicar o problema dos juros básicos da economia, da Selic, o aumento da Selic, função de gastos públicos desenfreados, de você ter um risco fiscal cada vez maior, né? E todo o desequilíbrio que isso provoca na economia. Aí os caras vêm com uma medida populista, como você acabou de mencionar, populismo após o populismo, uma medida de cunho eleitoreiro, tá? E aí se virem, as prefeituras já têm problemas, né, para poder ter renda, né, ter ali recursos para poder fazer manter os equipamentos públicos, fazer as suas atividades, pagar funcionalismo, né, prefeituras e estados. A gente está em plena discussão também sobre dívida, renegociação de dívida dos estados, todo mundo batendo na porta do governo federal. Então, que confusão, Bruno. Confusão brutal, eu acho que você tocou alguns pontos importantes, tá? Se vocês me permitem alguns minutinhos, eu gostaria de aprofundá-los. Você falou uma coisa que eu menciono muito nos meus vídeos nas minhas análises, que é o seguinte, você falou, eles não calculam. Esse é um primeiro ponto extremamente importante, Claudio, que você mencionou. Nós estamos acostumados e fomos ensinados a acreditar em duas coisas. Que o tal Estado, que o tal ente coletivo é simplesmente alguma coisa. E ele não é nada, ou seja, você não dá bom dia, boa tarde, boa noite para o Estado. Ele é formado por indivíduos dotados de interesses próprios e que muitos deles sequer foram eleitos pelo voto popular e que mudam a nossa vida e a vida de nossas empresas e, consequentemente, o nível de investimento, o nível de geração de renda de um país ao longo da história. Portanto, nós temos que mostrar que são indivíduos que lá estão e responsabilizar esses indivíduos por não fazer uso do cálculo matemático e racional para tomar uma decisão. É tudo narrativa, é tudo populismo, para dizer que há uma transferência a partir de agora de ricos para pobres, o que não há. Há uma transferência de todos para o Estado, para esses indivíduos que são os burocratas de turno e de plantão, para determinarem o projeto de poder deles. Portanto, é o indivíduo e não o coletivo. Individualize a conduta. São seres humanos que nós podemos cobrar pelas irresponsabilidades que estão fazendo e fazem historicamente com o país. Você mencionou também uma alíquota de 10%, que quer que seja, para todo mundo. E eu concordo 100%. Aquele que ganha 1 milhão por mês vai contribuir com um valor nominal maior do que o que o outro ganha menos. Só que se você penalizar aquele que empreende, que gera 1.000 empregos, que gera investimento, que toma risco, ele vai embora. E esse é um outro ponto. Quase todos os países, se não me engano, são 4 ou 5 que mantêm em funcionamento taxar grandes fortunas. A França, com François Hollande, que é de extrema esquerda, em 2012, implementou isso. Em 2014, o mesmo François Hollande voltou atrás com essa medida. Nós vemos a Noruega, que teve a maior fuga de investidores e milionários no ano de 2022 em direção à Suíça. Estão voltando atrás nessa questão. Ou seja, de 37, 38 países que implementaram taxação das grandes fortunas, apenas 4 ou 5 hoje está em vigência. Porque não funciona. Nessa época da França, eles arrecadaram 0,01% do déficit e conseguiram expulsar uma série de pessoas que geravam emprego e pagavam impostos na França. Portanto, há uma falsa narrativa naquela eterna briga marxista do século XIX, desse pensamento torto que não usa números para amparar decisões estúpidas econômicas que acabam condenando aqueles que aceitam tomar risco num país hostil como é o Brasil ao empreendedorismo. Então, são 4 funções aqui que eu quero falar, para eu não me estender muito, que eu não quero monopolizar essa conversa
nesse ponto. Pois bem, 4 pontos que eu acho que ninguém aqui se opõe, e ninguém que nos escuta, independente do espectro político. A liberdade individual, a propriedade privada, a liberdade contratual, ou seja, você me chamou para o teu programa, eu tenho liberdade de dizer sim, nós compactuamos entre as partes. Acho que todo mundo aceita e quer ter essa liberdade na sua vida. E a liberdade de associação, me associar com você, me associar com meu vizinho, me associar em grupos políticos diferentes daqueles que nós conhecemos hoje. Dito isso, toda essa mudança tributária, ela fere todos esses princípios. E de todos, ou seja, há uma tomada forçada da propriedade privada das pessoas, não são voluntários, você paga imposto para não ser preso, não é porque você acredita na eficiência do mesmo, e portanto isso é um controle pelo medo, graças ao monopólio da força que esse Estado, que esses indivíduos que comandam o Estado têm. Então eles mentem falando que ao taxar o rico há uma transferência de ricos para pobres. Se fosse assim, gente, não seria mais fácil ter feito isso há muito tempo, imprimir dinheiro, como eles falam que não dá inflação? Nós temos hoje no Brasil quase 50% da população sem acesso a água e esgoto tratado. 56 milhões de pessoas recebem auxílio do Estado, Bolsa Família, numa população de 200 milhões. Você vai me falar que há uma transferência de ricos para pobres? Se há, está completamente ineficiente. Se fosse uma empresa privada, já teria quebrado. Portanto, o que nós vemos é uma falsa narrativa e uma falácia para que o Estado tenha a chancela de grande parte das pessoas que não querem e não foram ensinados a pensar diferente. E essa transferência é de todos para a mão dos burocratas estatais, que querem nos controlar e passam uma mensagem: deixa que eu penso por você. Eu já cuido da sua poupança, já cuido da sua aposentadoria, da sua vida, da sua educação. Não precisa pensar, não. É muito trabalhoso. Eu penso por você. E esses indivíduos têm nome. E eles precisam ser responsabilizados por transformar o Brasil nesse país pobre e vem empobrecendo ainda mais, historicamente, que é. Carol. Perfeito. Quando eu vi essa questão ali do Robin Hood, do Pedro Paulo falando isso, eu ia até passar essa bola para o Bruno, né? Que é meu amigo, sei como ele pensa, sei que ele explica essa questão com maestria, né? A gente vê a economia como um jogo de soma zero, mas é exatamente isso, não funciona. Primeiro que não funciona por questões práticas, o mais rico tem dinheiro para fazer planejamento tributário, tira o dinheiro do país, e não funciona por milhões de questões econômicas. Uma maré alta eleva todos os barcos, é muito melhor que a economia esteja funcionando e todo mundo ganha, do que você tirar do setor produtivo para supostamente colocar no mais baixo, que na prática também não existe, porque a gente está vendo recorde de arrecadação e a população cada vez com menos acesso a serviços públicos, né? População cada vez mais com a vida precarizada. Mas quero trazer também um ponto importante que o Pedro Paulo até coloca aí, a gente mostrou aqui no texto, da isenção que foi estimada em 25,8 bilhões. E aí eu quero trazer aqui um parágrafo de um comentário do Bichara, que é um advogado tributarista, um dos maiores do Brasil, fez um artigo na Brazil Journal falando o seguinte, que essa cifra tinha sido calculada pela própria Receita Federal como 35 bilhões e que tem vozes do mercado que já fizeram um cálculo de 46 bilhões e que a gente sabe pelo histórico do governo, a gente viu isso em vários dos cálculos que eles fizeram ali, quem não lembra o Haddad falando, botou ali nessa PEC que o Bruno bem mencionou aqui, lá, já da transição, falando quanto arrecadaria no COAF, que também era um impacto de 54 bilhões e não chegou nem a 1 bilhão, chegou a alguns poucos milhões. Então a gente vê que o governo está fazendo esses cálculos econômicos de forma muito errada. Então isso aqui é só uma medida populista, é parte de uma estratégia do Sidônio, desse novo governo do PT que está perdendo popularidade e aonde que o Lula está enxergando, né? Toda a sinalização que o Lula está dando de política, não fazendo ajuste ministerial com o Centrão, colocando Glaze, colocando os aliados políticos dele, históricos dele, para estar ali ao lado dele, fazendo essa sinalização de que ele vai governar para o eleitor radical dele, para a base, para a raiz, que é a classe C e D. Ele cria essa medida simplesmente para sinalizar para o eleitor dele, ignorando todo o impacto econômico que isso vai ter e toda essa... que ele fala ali, o Pedro Paulo também coloca que, na verdade, isso compensaria com mais dinheiro em circulação. Mais dinheiro em circulação é exatamente mais inflação, né? O juros está tentando tirar esse dinheiro de inflação, então ele só vai piorar
o quadro econômico que ele está tentando resolver para poder sobreviver até 2026. Eu acho que isso vai dar bem errado. André, quer comentar? A gente já vai encerrar essa pauta e vai mudar para uma pauta que eu sei que é mais quente para você, que você gosta de comentar mais. Mas fique à vontade. Não, eu queria dizer o seguinte: o que parece que o governo brasileiro trata a gente, não é só do ponto de vista econômico, tem uma ponte aí interessante com o que o Musa estava falando, também com um aspecto jurídico. Porque se a gente for olhar esse segurar, né, esse segurar do Estado relativo ao direito de se associar, ao direito, enfim, à livre iniciativa, ao empresariado, isso tem um ponto de vista econômico, mas isso também acontece do ponto de vista jurídico. Se você for ver, um bom exemplo é como nós tratamos, por exemplo, as questões das ações coletivas. As associações, lá nos Estados Unidos, elas podem ajuizar ações à torto e à direito. Aqui no Brasil, a gente tem uma restrição imensa a toda associação que pode fazer ações coletivas. Aliás, não só associações, mas também partidos que podem fazer ações coletivas e que o próprio judiciário quer restringir. A gente viu até há pouco tempo atrás o ministro Gilmar Mendes dizendo que, como tinha muita ação discutindo inconstitucionalidade dentro do STF, era necessário cortar a possibilidade dos partidos fazerem pleitos. Quer dizer, se você usa mal um direito, então ao invés de usar bem, ao invés de você pensar e discutir, não, vamos arrancar o direito das pessoas. Não é ótimo? Essa é a solução do Brasil para tudo. Então se você, como no Brasil tem pobreza, vem cá que a gente cuida de todo mundo. Como no Brasil tem gente que está na favela, então vem cá que o dinheiro eu cuido, e não a gente distribui e ensina você a cuidar do próprio dinheiro. E aí o governo vai criando, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista econômico, uma amarração no seu cidadão, que ele se torna aquele sujeito gordo e meio sem perspectiva de vida, com 40 anos, que mora com os pais. Todo mundo imagina ou tem alguém assim na família, né? A gente sabe, é isso. Para o Brasil, para o governo brasileiro, esse deve ser o cidadão médio. Então deixa que eu cuido de você, fica aqui em casa que eu te dou alimentação, não vai na festa que é perigoso, não viaje que não é bom, não, esses amigos não são bacanas, não tem o seu próprio negócio, deixa que eu cuido de você. E assim a gente cria uma cidadania bovina dentro do país por essas amarrações econômicas e jurídicas. Isso não é à toa. Isso não é à toa e nem feito do dia para a noite. Deixa eu encerrar essa temática com esse vídeo aqui que o Haddad deu uma entrevista mais cedo para o Bom Dia Ministro, né, da TV estatal, não é da paraestatal, não, é da estatal. Coloca o vídeo aí, Júlio, por favor. Esse aumento estava contratado pela última reunião do Copom do ano passado. Você deve acompanhar esse debate. Na última reunião de dezembro, ainda a última sob a presidência do antigo presidente do Banco Central, você contratou, como dizem, 3 aumentos bastante pesados na Selic, na última reunião do ano passado. Você não pode, na presidência do Banco Central, dar um cavalo de pau depois que você assumiu. Isso é uma coisa muito delicada. Quer dizer, o novo presidente, com os novos diretores, eles têm aí uma herança a administrar, mais ou menos como eu tive uma herança a administrar em relação ao Paulo Guedes. Ô Bruno, é o que a Carol falou, né? A culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Pô, os caras vão passar 4 anos jogando a culpa no governo anterior, agora no presidente do Banco Central anterior. Tá difícil o negócio, hein? Tá difícil. Quando eles mudaram ali o ministro da comunicação, né, o Sidônio, a grande discussão era como ele vai conseguir tapar o buraco com tamanhas mentiras. Será que as pessoas estão dispostas a acreditar a isso? Mas a verdade é que, por fim, as consequências desse ciclo econômico maior, que não é de agora, vem lá de trás, como eu falei, começa a chegar e ela dói no bolso da população. Ao doer no bolso da população,
significa menos mais desvalorização do dinheiro, menor poder de compra, portanto preços mais altos, e não adianta vir com palavrinhas bonitinhas, porque as pessoas quando saem às ruas já percebem as consequências disso, e graças a informações descentralizadas, como do canal de cada um de vocês, do meu, enfim, de informações descentralizadas, as pessoas começam a entender, ouvir outros lados, para levar uma reflexão para casa. Portanto, não adianta ficar terceirizando a responsabilidade, sempre jogando para terceiros, que isso começa a ficar até ofensivo. Chega um momento que as pessoas falam, olha, mas o discurso é tão bonito, parece que nós estamos realmente na Suíça, mas a minha vida ela não vem melhorando ao longo dos últimos tempos em poder de compra, em violência urbana, em preocupações e etc., em filas de hospital público. Não vem. Então, como é que a gente consegue continuar acreditando em tamanha desfaçatez, terceirizando responsabilidades quando está doendo no nosso bolso? E aí é o que eu sempre falo, a realidade bate a porta, a verdade aparece. E ela mesmo, que trouxe o PT com esses intervencionismos brutais e controles ao longo das últimas décadas, é a mesma que quando a consequência chega, vai tirar, e que torcemos que para o bem do país, o PT seja de uma vez por toda erradicado da história política do Brasil. Eu gostei dessa frase final.